Agora nossos corações se voltam para o tempo de instrução da Palavra de Deus. Queria que nós continuássemos nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Então, da última vez que nós nos encontramos, estudamos esse texto, nós estamos vendo o futuro da perspectiva de Jesus e aquelas coisas que devem acontecer antes do fim. E aí nós vimos algumas instruções de Jesus, como se preparar para viver a vida entre o hoje e o fim. Hoje nós vamos fazer entre o hoje e o fim, número 2, ou a perseverança da fé e a preservação da vida. Então, Lucas capítulo 21, vamos fazer a leitura mais uma vez do versículo 5 até o versículo 19, e nós vamos focar nossas atenções apenas no versículo 18 e o 19. Então diz assim a palavra do grande Deus: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Nosso grande Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. E o que estamos para aprender, o que o Mestre nos ensinou, vai no contrafluxo desse mundo, no contrafluxo do nosso próprio coração. Nós não fomos treinados para sofrer, e nós tantas vezes não antecipamos o sofrimento nessa vida, fugimos dele. Eu peço que a tua palavra nos informe sobre como vivermos entre o hoje e o fim. Eu peço que a tua palavra, seja a regra sobre a qual o nosso pensamento caminha. Peço que ela nos conduza, ela nos dirija. Peço que ela seja a linha sobre a qual a nossa compreensão da realidade se ajuste. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, o Senhor nos mostre Cristo, que sejas o nosso professor, que nos eduque, nos instrua, e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Que tudo que for humano seja esquecido, mas aquilo que vier na autoridade do Senhor, aquilo que refletir, o desejo do Senhor para mim e os meus irmãos, tenha o selo e a autoridade do Senhor para nos corrigir, nos aconselhar, nos transformar. Em nome de Cristo. Amém. Nós já vimos esse texto por alguns ângulos. Nós iniciamos olhando
O que desencadeou esse discurso tão grande que é chamado Princípios das Dores? Jesus já havia falado sobre o fim em Lucas capítulo 17, mas agora ele está falando sobre o fim em relação ao templo. Quando Jesus fala sobre o templo, ou sobre as pedras do templo, o mestre não está se referindo simplesmente ao templo físico, mas a tudo que o templo representa, todo o sistema religioso que havia sido corrompido pelos líderes religiosos, dos fariseus, que mais atrapalhavam do que promoviam a religação do homem com Deus. Tudo que vocês veem aqui, o templo e a cidade, um dia vai se acabar. E essa profecia, nós já sabemos, ela se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Falaremos mais sobre ela no próximo encontro, quando a partir do versículo 20, Jesus usa a destruição de Jerusalém e do templo como se fosse uma ilustração, um evento histórico, uma antecipação daquilo que deve acontecer no futuro. E as razões já foram ditas por ele no capítulo 19, por causa da rejeição do seu Messias. Mas enquanto os discípulos, olhando o grande templo, são confrontados por Jesus sobre a destruição que vai acontecer, ou aquela remoção do centro da religião judaica, destruição do templo, Jesus ele toma a oportunidade para falar sobre o fim. E o fim, ele diz, olha, o fim não é como vocês imaginam. O fim não virá por meio de uma catástrofe de bactéria. O fim não virá por meio de um meteoro que vai se esparramar e destruir. O fim não virá por meio de fogo, uma quebra na camada de ozônio. Não. O fim virá da maneira que o grande Deus tem planejado. O fim, ele é decidido e é levado a ocorrer por causa de um Deus soberano que controla todas as coisas. E aí o mestre começa a dizer as coisas que irão caracterizar o tempo antes do fim, que não devem ser confundidos como o fim chegou. Tanto a heresia, o surgimento de salvadores, de Messias aqui e acolá, pessoas dizendo, sou eu sou ele. Jesus diz, não. Não permitam que os sinais marquem o calendário de vocês sobre o fim, porque isso vai impregnar toda a história antes do fim. O fim se tornará claro, mas ele não será decorrência dessas coisas que vão caracterizar todo o tempo. As guerras, no versículo 8 e versículo 9, as guerras, os rumores de guerras, as revoluções, as pestes, as coisas assustadoras, coisas sem explicação. Jesus é claro dizendo no versículo 9, mas o fim não será logo. A partir do versículo 10, ele fala de novo sobre epidemias, fome em vários lugares, mas ele diz antes dessas coisas que caracterizam ainda o futuro, antes de tudo isso que vai caracterizar o momento antes do fim, versículo 12 em diante, ele volta para os seus discípulos, antes porém de todas estas coisas, eu quero falar para vocês, a realidade de vocês, a realidade de vocês é ruim. A minha saída, a minha ausência, a maneira como eu vou ser perseguido e morto, isso coloca um padrão daquilo que vão fazer com vocês. Me odiaram e vão odiar vocês. Haverá uma perseguição sistemática de várias fontes. Os homens, eles não serão neutros em relação ao cristianismo. Os homens irão atrás de vocês. Governadores, sinagoga, o sistema religioso, o sistema estatal, e eu vou estar no meio de tudo isso, não à parte, mas dentro de tudo isso, para que vocês, quando estiverem diante dessas pessoas, deem testemunho, no meio do confinamento, no meio da dificuldade, eu colocarei vocês lá, encherei vocês de sabedoria que ninguém poderá resistir, para que vocês falem sobre o meu nome. O mundo não será um lugar legal para os discípulos. As pressuposições que Jesus coloca aqui do versículo 12 até o versículo 16 são claras. A pressuposição é que o mundo não é neutro em relação a Cristo. Ele pode ser neutro em relação à religião de maneira geral, mas não é neutro ou imparcial em relação a Cristo. O mundo inteiro, como a Bíblia mesmo diz, jaz no maligno. A pressuposição também é que Jesus, ele requer uma lealdade absoluta. Ele diz que aqueles que vão entregar os seus discípulos para a morte virão de vários lugares, seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Jesus reclama uma lealdade absoluta antes do marido, antes do pai, antes da esposa, antes dos amigos, antes do meu partido, antes do meu patriotismo, antes do meu governo, antes das minhas ideias. Jesus está acima de todos. Jesus também pressupõe que os discípulos serão mal compreendidos.
e eles acharão amparo apenas na igreja. No versículo 16, ele diz que versículo 17, todos odiarão vocês por causa do meu nome, e os que pertencerem a Cristo serão renegados, isolados, afastados, removidos, quebrados os laços todos entre parentes, relativos, amigos, pais, família. E é óbvio que esse isolamento por parte do mundo, porque odeiam Cristo e os seus discípulos, empurrará os discípulos de Jesus a encontrarem amparo e compreensão aqui. Jesus prevê que nós precisaríamos uns dos outros, que nós estaríamos na vida uns dos outros, porque o mundo não consegue nos entender. Não basta para nós, irmãos, nós encontrarmos um apoio de alguém, colega de trabalho, ou um parceiro na escola ou na faculdade, que simplesmente bata nas nossas costas quando eu estou sendo perseguido na escola, ou quando meu pai me força a ver pornografia, ou me empurra para perder a virgindade antes dos 15, ou minha mãe me empurra para os amigos do meu irmão, quando ela sabe que eu sou crente. Quando essa incompreensão em massa acontece do lado de fora, não é suficiente que alguém do lado de fora, descrente, que é meu amigo, colega, simplesmente bata nas minhas costas e diga assim: rapaz, quando o câncer vem, a dificuldade vem, a perseguição vem, o ostracismo vem, o isolamento vem, o mundo não pode nos dar o que a gente precisa. O mundo não entende que as coisas que estamos passando são por causa de Cristo. Nós não queremos simplesmente que essas coisas passem, não queremos simplesmente que a radiologia funcione, ou a quimioterapia funcione, ou que esse negócio seja removido, ou que meu pai se converta. A gente quer, no meio das dificuldades, glorificar a Cristo. Queremos louvar ao Senhor, queremos passar bem, queremos enfrentar de maneira correta todas as dificuldades que a providência de Deus tem colocado no nosso caminho, e o mundo não pode me dar essa direção. Jesus pressupõe que o mundo estará concatenado e sistemicamente envolto para odiar os discípulos de Jesus, porque eles representam os valores e a pessoa do próprio Cristo. E os discípulos de Jesus correrão um para o outro. Não verão a igreja como algo trivial, mas nós viveremos juntos essa unidade que nós teremos uns com os outros. Deve significar mais do que estarmos juntos ou nos encontrarmos nos finais de semana, mas nós participaremos da vida uns dos outros, porque não temos ninguém que nos entende, nos empurra para perto de Cristo. Nós nos encontraremos e lembraremos a nós mesmos da verdade, nós casaremos os nossos filhos, teremos a inserção de outras pessoas que se tornarão os tios, os avós, as mães dos nossos próprios filhos, e nós seremos assim para os filhos dos outros irmãos. Criaremos, cuidaremos uns dos outros. Embora a nossa vida não seja tão difícil, irmãos, como era a vida dos primeiros discípulos, todos os discípulos de Jesus, de alguma forma, enfrentam o ódio do mundo. Você é compreendido por esse mundo? Talvez a gente não enfrente esse tipo de promessa que Jesus falou aqui, de ser conduzido à sinagoga, de ser perseguido diretamente, mas existe, e você sabe que sim. Desde a repulsa, ao isolamento, a ausência de participação, o arrastar do tapete, as piadas, isso existe, e isso sempre vai existir. Não é nossa responsabilidade mudar o mundo, mas agradar a Deus e procurarmos ajuda uns nos outros. Quando Jesus diz isso aqui, os discípulos devem ter ficado meio abismados. Como é que o Senhor veio trazer o reino do Antigo Testamento? É um reino de paz, de justiça. O Senhor está dizendo que agora, antes do fim, a gente vai enfrentar todas essas coisas, que não vai ser um lugar legal para nós vivermos. É isso que o Senhor está dizendo? Como é que é assim? Como é que a gente vai aguentar? Nós somos 12, talvez 20, talvez 30, 100 pessoas contra o mundo inteiro. O mundo inteiro, foi o que o Senhor disse, o mundo inteiro,
todos odiarão vocês por minha causa. Como é que o Senhor sabe que a gente não vai dar para trás e alguns irão simplesmente recusar a perseguição e se dobrar aos reclames do mundo e abandonar a fé e deixar de te seguir? Como é que o Senhor pode estar tão certo, de que embora o mundo venha com ódio como um tsunami sobre nós, aqueles que são teus discípulos não vão dar para trás? Jesus lida com esta possibilidade, finalizando esta sessão, no versículo 18 e no versículo 19. Versículo 18 começa com um grande mas, e o mas estabelece um contraste com aquilo que ele vem falando. Olha, haverá guerras e rumores de guerras, haverá pestes e pestilências, os sinais serão abalados, haverá coisas sem explicação, e isso é do lado de fora, mas internamente haverá grande perseguição de todas as frentes para destruir vocês, e aguardem e esperem um ódio contra vocês. Mas isso não é tudo. E no versículo 18 e 19 nós encontramos 3 coisas que Jesus diz para os seus discípulos. 3 coisas que vão ajudá-los, que deveriam construir convicção sobre a vida que eles iriam levar entre o hoje e o fim. Convicção que deveria ser construída para eles naquela época, convicção que deve ser construída para nós, que vivemos entre o hoje e o fim. Jesus fala sobre o seu consolo, promessa, e oferece um desafio. Consolo, promessa e um desafio. O consolo está aí de maneira clara no versículo 18. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. A gente já sabe que o texto não significa que os discípulos serão preservados ou protegidos das dificuldades ou do ódio do mundo. É o que ele diz nos versículos anteriores. Todos odiarão por causa do meu nome, verso 17. E no verso 16 ele diz, eles matarão alguns de vocês. Então Jesus não está desdizendo o que acabou de prometer. Jesus não está dizendo que alguns serão preservados. Não, ele está dizendo, vocês não se perderão, meus discípulos não se perderão. Em contraste com aquilo que ele havia falado. Então ele não está dizendo que eles seriam preservados das dificuldades ou do ódio do mundo, mas Jesus estabelecendo um contraste com o caos e os perigos que foram descritos nos versículos anteriores. A despeito de tudo isso, não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Jesus não fala de condições para que isso aconteça. Se vocês fizerem isso, então não se perderá. Jesus não fala da possibilidade, mas é possível que alguns de vocês sejam preservados e mantenham todos os cabelos na cabeça. Ele estabelece uma certeza, mas, apesar disso, não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Com a mesma autoridade que o Senhor havia delineado a história do mundo, com a mesma soberania e controle que Ele tem sobre as nações, os reinos, as guerras, as pestes, as sinagogas, os tribunais, os governantes, o testemunho, o poder, tudo delineado, tudo explicitado para os discípulos antes que aconteça. Com essa mesma autoridade ele diz, mas não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. De maneira soberana ele consola os seus discípulos, afirmando 2 coisas por meio desse ditado aqui. Como se fosse. A primeira é que, como já vimos, no cômputo geral, na matemática divina, não haverá perda. Nada será em vão, nada será inútil, nada será sem sentido. Cada restrição, cada perseguição, cada dificuldade, cada julgamento, cada tribunal, cada momento em que você estiver lá sofrendo por causa do meu nome, não passará desapercebido pelo meu olhar. Isso é completamente diferente, irmãos, do que nós estamos acostumados nas nossas matemáticas. Na verdade, nas nossas empreitadas, todo mundo, quando vai construir alguma coisa, tem que colocar uma parcela de sobra. É a perda. Muda-se o piso. Não, isso aqui é a sobra, é a perda. Compra-se determinada coisa, constrói-se uma casa. Não, isso aqui é pelo menos 15% é perda.
é sobra. Costura-se uma roupa, compra-se o tecido, se perde. Nós não somos matematicamente soberanos nas nossas realizações, calculamos por estimativa e a proximidade não é tanto a exatidão. Deus não. Deus olha os seus discípulos vivendo entre o hoje e o fim, passando por grande dificuldade por causa do nome de Jesus, e ele sendo testemunho ocular de todas as coisas, ele diz: não haverá nem um só fio de cabelo perdido inutilmente. Não haverá perda. Vocês não perderão absolutamente nada. No cômputo geral da vida vivida como discípulo de Jesus, mesmo em meio à perseguição e dificuldade, não haverá perda ou sobra. Mas Jesus também diz, com isso aqui, que vocês serão protegidos e estarão em segurança. Mas ele havia falado nos 2 versículos anteriores que alguns seriam mortos. Por que aqui então ele fala de tanta segurança? Essa segurança então que ele está falando não é somente dando sentido a todo o sofrimento, mas afirmando que nada do que as pessoas fizerem com os meus discípulos causará um dano real e eterno na vida espiritual deles. A vida espiritual de vocês não sofrerá dano ou poderá ser destruída. Mesmo que a integridade de vocês, a integridade física de vocês esteja em perigo, essas coisas não poderão fazer dano real a vocês e eterno. Essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Se você voltar um pouco em Lucas capítulo 12, o mestre já havia alertado para os seus discípulos, porque como nós, os discípulos, eles tinham medos. Versículo 4, ele diz: digo a vocês, Lucas 12, 4, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a vocês que devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Versos 6 e 7 diz: vocês não devem temer porque o Pai de vocês se preocupa e cuida de vocês. Vocês valem, da perspectiva de Deus, muito mais do que o restante da criação, como os pardais aqui. Mas o verso 4 e 5, ele diz que a gente não deve temer porque qualquer coisa que o homem tenha para nos afligir é limitado em termos eternos. Por mais forte que seja o ódio do mundo, por mais estratégico que seja a sua força contra nós, por mais dor que o mundo inflija sobre os discípulos de Jesus, por mais longo que seja a destruição que o diabo trama contra a nossa própria alma, eles não podem causar dano eterno àqueles que são protegidos por Cristo Jesus. Nenhum cabelo da cabeça de vocês se perderá. Alguns irão morrer, mas vocês serão preservados por mim. A segurança eterna e espiritual de vocês está protegida por mim. Os homens só podem chegar a determinado lugar da nossa existência, o nosso corpo. Mas Deus pode fazer o que quiser, com quem Ele quiser, da maneira e quando Ele quiser. É isso que Jesus está dizendo. E é assim que Ele consola os seus discípulos. Ele é honesto com eles? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E alguns de vocês, eles vão matar. Como assim? Os pais de vocês, os irmãos de vocês, a família de vocês. Eles vão odiar vocês, mas eu vou preservar vocês. O que eles podem fazer é sempre limitado. Eu vou cuidar de vocês. Esse consolo que nós encontramos aqui
se mistura com o próximo ingrediente que que os discípulos devem juntar para criar essa convicção, para continuar avançando em meio de grande dificuldade. Jesus nos dá uma promessa. Esse consolo então se mistura com a promessa do Senhor sobre a integridade espiritual dos seus discípulos. Porque a gente deve ser honesto, irmão, ser discípulo de Jesus é fácil ou difícil? É difícil. Ser aluno de Jesus é muito difícil. E aqueles que dizem diferente estão enganando ou sendo enganados. Não é diferente, irmãos, não é diferente deles como para nós. Porque a dificuldade, às vezes, é porque nós olhamos as investidas externas, como é o caso aqui, o meu pai, os governantes, ou as dificuldades de fora para dentro. Mas nós sabemos que internamente nós somos avesso à perseguição e dificuldade. Internamente nós precisamos da ajuda do alto para continuar avançando. Internamente nós precisamos da ajuda de Deus, porque mesmo que nós fôssemos preservados de problemas externos, quem nos livraria do senhorio de nós mesmos? Quem cuidaria de nós? E foi exatamente o chamado do Senhor para nós: tomar a cruz, negar a si mesmo dia após dia e seguirmos Jesus. Porque Jesus pode estar tão certo de que os discípulos ficarão bem e perseverarão até o fim. Ele diz no versículo 19: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. E existe um encadeamento de ideias aí, eu espero que vocês percebam aí. O verso 18, ele diz: eu vou preservar o futuro de vocês, a vida eterna de vocês será preservada. Ele não diz nada sobre eles, no sentido de que vocês devem fazer determinada coisa. Não, o verso 18, ele garante: no meio de tudo isso, nenhum só fio da cabeça de vocês será perdido. Eu vou preservar vocês. Depois ele fala de perseverança e fala de ganhar a alma. Aqueles que ganham a sua alma são aqueles que perseveram, e aqueles que perseveram são aqueles que são preservados. A preservação de Deus pelos seus discípulos garante a perseverança desses para a obtenção da alma, a perseverança da fé, a preservação da alma. Eu estou dizendo isso porque tantas vezes a gente se confunde, achando que existe um mandamento para a perseverança, que eu preciso continuar seguindo a Cristo. Isso é totalmente verdade, mas essa perseverança da fé, como ele fala no versículo 19, nada mais é do que uma consequência da preservação que o grande Deus faz sobre a vida e o destino eterno daqueles que são dele. Vocês serão preservados em sua alma, e aí a sua fé será perseverante, e vocês ganharão a sua alma. E essa é a promessa que nós encontramos aqui: vocês ganharão a sua alma enquanto perseveram, e só perseverarão porque serão preservados. Nós temos a perseverança da fé, que é subordinada à preservação da vida que Cristo nos dá. Ele irá nos preservar, e esses preservados irão perseverar. Ele irá preservar a fé, e eles perseverarão na vida espiritual. Sem condicionais, nosso Senhor oferece uma descrição de como será a vida dos seus discípulos antes do fim. Vocês serão preservados, e nessa preservação vocês irão perseverar mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte, mesmo diante da injustiça, mesmo diante do isolamento, mesmo diante das grandes dificuldades, mesmo diante do ódio do mundo, vocês perseverarão até o fim, e farão isso porque eu preservarei vocês. A vida espiritual de vocês está preservada. Essa não é a única vez que Jesus fala sobre isso. João capítulo 3, verso 16, o mestre falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único. Para quê?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 4, verso 13, o mestre diz: quem beber desta água, falando com aquela mulher, ei, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, terá saciedade em seu interior. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Não existe condicionais aqui. Quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo. Ele foi transferido ou passou da morte para a vida. João 10, verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão, absolutamente ninguém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. Judas 24 e 25, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria a este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja glória, majestade, poder e autoridade, antes de todas as eras e agora e por toda a eternidade. Amém. Mas eu preciso perguntar, que tipo de fé é essa que persevera? Esses textos falam de um relacionamento que alguém, ovelha, alguém que escuta, tem com Jesus. Fala de confiança, fala de fé, fala de depositar as expectativas. E que tipo de fé é essa? Obviamente não é uma fé que os seres humanos podem produzir. Na verdade, Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de... Para quê? A fé que salva, a fé salvífica, a fé que persevera, é uma fé que não é encontrada, criada, mantida ou replicada pelos homens. Estamos falando de um tipo de fé que é um presente de Deus e por isso não pode ser produzido pelo raciocínio dos homens. Ninguém vive sem fé. Você acreditou que hoje, ao entrar por aqui, hoje teria culto. Aqueles que vieram de ônibus, acreditou que o determinado ônibus, acreditou que o cara do Uber ia trazer você para cá, acreditou que o seu celular estava mostrando o caminho fielmente, acreditou que se dizia R$30, você não iria pagar 50. O nome disso é fé. Todas as pessoas têm fé. Quem pega ônibus, quem acorda, quem planeja trabalhar, você tem fé de que o sol se levantará amanhã, ou então vai fazer chuva. Tem fé de que fé faz parte da nossa condição. Um ateísmo puro e simples é inexistente, isso não existe. As pessoas têm fé. Essa fé aqui, que Efésios 2 fala, essa fé que Jesus está dizendo, que é a garantia de que as pessoas serão preservadas, e aí elas perseverarão até o fim, isso não é produto dos homens. Como assim? Não é a fé em que você chegou à conclusão porque lhe parece razoável crer. Não é a fé naquilo que as pessoas disseram para você. Não é aquele tipo de fé humano e comum que pode facilmente deixar de existir. Não é aquela fé que você tem determinado médico para tratar você até que um dia ele faz bobagem, ou você encontra outro que encontrou uma determinada solução para um problema que você tinha, ele não encontrou, a sua fé acaba. A fé em determinado remédio que de repente é descoberto que ele é placebo. Ou uma fé em determinado lugar, uma determinada instituição, que aí você descobre por meio de um escândalo que aquilo que você acreditava não de fato é real, e você perde a fé que existe aqui
por racionalidade, deixa de existir porque encontra um argumento melhor. Essa fé não é a que eu estou dizendo aqui, nem a que Jesus está dizendo que vai aguentar o tipo de sofrimento que causará até morte de alguns. Eu não estou falando de você sentar muito bem. Jesus morreu, ressuscitou. Legal. Tem uma turma bonita naquela igreja. Pelo menos as meninas, os homens são tudo feios, mas eu vou para aquele canto, o povo toca direitinho, é um ambiente legal, cheio de amigos, o pessoal gosta de trabalhar, eu sou mais alinhado com essa turma, assim eu vou para lá, vou me aculturar, vou gostar da ideia. Não é esse tipo de fé, que quando um dia alguma coisa acontecer, ou uma nova informação surgir, ela simplesmente deixa completamente de existir. Não é a fé do camarada que compra água em determinado lugar, achando que aquela água é boa, adicionada de sais, e percebe, depois do exame, que aquilo ali tem coliforme fecal, e de repente, a sua fé naquela fonte para. Não é essa fé que é produto do raciocínio humano que eu estou dizendo, é algo sobrenatural, dado por Deus, é algo que vai fazer com que o discípulo de Jesus continue caminhando nessa direção, com a cruz sobre os seus ombros, mesmo que isso lhe custe a vida. É uma confiança completamente diferente da confiança que os homens têm nas coisas, que faz com que ele renegue sonhos, planos, amizades, fidelidade com outras coisas e queira agradar a Deus a despeito do que isso custe. E quando o seu coração quiser falar mais alto e os seus desejos quiserem tomar a direção da sua vida, ele clamará ao Senhor por misericórdia, não aceitará que ele seja escravo dos seus próprios desejos, nem definido por aquilo que ele quer. Você não consegue produzir essa fé. Ninguém consegue. Essa fé é a fé que vem de Deus, é implantada em nossos corações, e aí ela não pode morrer, porque Deus é que a mantém viva. Não pode deixar de existir, porque não foi produzida por nós. Não pode ser roubada por outros, nem pode ser mantida por nós. João capítulo 1, versículo 12 e 13, ele falando sobre a vinda de Jesus, ele diz que alguns vão receber Jesus, vão abraçar Jesus como ele é. Ele diz assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aí ele vai descrever, porque o Jesus vem e o mundo se divide em dois, uns amam Jesus, outros detestam Jesus. Qual a diferença de um para o outro? Às vezes saíram do mesmo ventre, tiveram a mesma educação, foram expostos às mesmas verdades, cresceram da mesma maneira. Alguns eram gêmeos, tiveram a mesma placenta. Uns amam Jesus, outros detestam Jesus. Qual a diferença entre os outros? A própria palavra diz, no verso 13, ele diz, os que creram em Jesus, os quais foram mais espertos do que os outros, é isso? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus, não foram convencidos internamente em seu próprio raciocínio e por luta e meditação e esforço criaram fé. Deus, do alto da sua habitação, olhou para esse desgraçado pecador, aquele que partilhou a mesma placenta do outro, e diz, eu quero que ele creia em mim. Eu vou conquistar e transformar, destruir todas as barreiras que ele tem contra mim. Eu vou conquistar o seu coração. Ele vai nascer do alto. Não será o esforço dele, não será o esforço da sua mãe, não será o esforço do seu pai, não será o esforço dos seus avós, não será a frequência ou a força das orações, será porque eu decidi fazer. Nasceram não da vontade do homem, mas de Deus. Exerceram fé em Cristo pela vontade de Deus. São esses, irmãos, que são preservados até o fim. Eles nunca fizeram
nada para ajudar na sua salvação, nunca salvaram por seus próprios esforços e por isso não podem perder aquilo que não é deles para destruir. A veracidade da nossa fé é demonstrada pela vitalidade da nossa fé. Os discípulos são preservados na fé e por isso perseveram até o fim. Mas depois do consolo e da promessa, nós terminamos com um desafio. E todo o texto, na verdade, aqui a conclusão do que Jesus tem dito aos seus discípulos tem esse aspecto de encorajamento. Vai ser difícil, Jesus diz, alguns de vocês vão morrer, mas eu vou proteger vocês até o limite de que nenhum dos cabelos da cabeça de vocês se perderá. Vocês serão preservados e ganharão a alma de vocês. Por isso, perseverem. Perseverem. É pela perseverança que vocês ganharão a alma de vocês. Se Deus nos preserva em nossa fé, é para perseverarmos na nossa vida. É isso que Ele quer dizer aqui. E às vezes nós ficamos nesse mundo hoje, principalmente aqui no Brasil, quando a quantidade de pessoas tem sido igrejadas, pelo menos em termos linguísticos do vocabulário, enquanto se distanciam de Cristo e fazem aquilo que quer, enquanto o evangelicalismo brasileiro caminha para uma religiosidade marcada por cultos de vitória, por extravagância, por prosperidade a todo custo, por dinheiro simplesmente, mas não pelas coisas mais fundamentais que Ele nos chamou para fazer. Jesus ordena aos seus discípulos, desafia, perseverem, é pela perseverança. Vocês não podem parar, não podem dar para trás, não devem desistir. E isso vai mostrar que eu estou preservando vocês, eu preservo vocês em fé, vocês perseveram na vida e assim ganham a sua alma. E aí tem surgido a quantidade de pessoas desviadas. Quando passava ainda na televisão, era costume as pessoas assistirem aquele seriado, Barra Pesada. E aquele seriado, as pessoas diziam, entrevistavam o pessoal cometendo os crimes na cadeia, e diziam assim, não, eu sou crente, eu estava na igreja, estou desviado. E falou, eu sou crente, é porque eu estou desviado. E falou, não, eu sou crente, eu estou desviado. E você deve ter encontrado alguém assim. Não, que eu estou desviado. O que é um crente desviado? O que é um crente desviado? Esse termo muito esquisito, às vezes é usado para descrever uma realidade difícil de encontrar na palavra de Deus. Parece que alguém tenta descrever um descrente brincando de ser crente. Ou um crente, mais do que um crente que se parece com um descrente. Parece aquela piada. É como aquela piada de um homem que estava com seu compadre e encontra sujeira de cachorro, cocô de cachorro no chão. E aí um diz, rapaz, isso aqui é sujeira de cachorro. O outro diz, é não, compadre. É sim. É não, compadre. E aí esse que acredita que é, pega, cheira, passa no rosto. E o outro dizendo, é claro que não é, claro que não é, claro que não é, claro que não é. O companheiro incrédulo não deseja acreditar, mas no final, resignado, ele acaba dizendo para o outro, talvez seja, mas de qualquer forma, ainda bem que a gente não pisou. O que é um crente desviado? Um crente que não persevera? Existe isso? Eu não estou dizendo que aqui Jesus está falando sobre uma perfeição. Eu não sou perfeito. E durante o meu processo, até hoje, eu antecipo quedas. Olhando para trás, eu vejo as quedas. Mas como nós vimos na EBD, existe uma cadência. Eu estou caminhando nessa direção. Jesus tem me preservado e é por isso que eu persevero. Se você já viveu mais de 3 dias na igreja, já viu que a quantidade de pessoas, às vezes, que levanta a mão e decide publicamente para seguir a Cristo, não são aqueles que perseveram posteriormente. O mestre falou disso ainda durante o seu ministério, mas a fé que salva é uma fé que persevera, não uma fé
perfeita, mas a sua existência e o seu efeito em fazer com que aqueles que a detêm perseverem. Essa fé em Jesus se mantém mesmo em meio nas dificuldades. Ela continua avançando. Mas que perseverança é essa? Perseverar em quê? Perseverar em quê? Perseverar de que eu estou seguindo Jesus, não somente para estar onde Ele está, mas também para fazer o que Ele deseja. Seguir Jesus, negar a si mesmo e tomar a cruz são os 3 elementos do chamado de Jesus para qualquer pessoa interessada em ter a aprovação de Deus. Seguir Jesus sem se submeter a Ele é a procura dos fariseus curiosos, hipócritas e bajuladores. Seguir Jesus sem negar a si mesmo é ser complacente e interesseiro. Seguir Jesus sem a cruz é lutar para viver a parte do plano de Deus na morte de Cristo. Seguimos Jesus por negarmos a nós mesmos, tomamos a cruz e aprendemos dele. Esse é o desafio que eu e você precisamos viver diariamente. Diariamente, tudo é filtrado por essas verdades. Não existe perseverança simplesmente em ir para a igreja, ou estar na igreja, ou ser apresentado na igreja, ou batizado na igreja, ou dar oferta para a igreja, ou cantar na igreja, ou se casar na igreja, ou assistir na igreja. Mas se eu e você estamos pela fé, pela confiança de que a vida plenamente vivida é aquela que é vivida para serviço e confiante em Jesus Cristo, se mantém negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo Jesus. Não existe aceitar Jesus, não existe ser igrejado, não existe essas coisas não existem. O chamado de Jesus para mim e para você é negarmos a nós mesmos diariamente, tomarmos a cruz sobre os nossos ombros, instrumento de morte do eu, e aprendermos e seguirmos Jesus. Essa é a perseverança. Essa é a perseverança que os discípulos vão fazer, e agora daqui a pouco eles terão que mostrar isso de maneira clara e vívida. Alguns irão ser mortos, mas os que são preservados, eles perseveram até o fim. E aqui mais uma vez nós encontramos o outro lado, a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos pela graça de Deus em Cristo, eles são preservados pela sua virtude, por isso perseveram em sua fé até o final. Exatamente isso que o mestre falou em Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, se alguém tem qualquer interesse de caminhar junto comigo, e alguém quer ter a ousadia de chamar-me de seu Senhor e ser meu discípulo, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perseverança em manter-me no que Jesus me chamou para fazer, de morrer negando a mim mesmo, morrer com a cruz sobre meus ombros, morrer seguindo Jesus. E aqui não importa quantos anos de convertido você tem, não importa o que você fez, não importa o que você sabe, não importa o que você construiu, não importa quão velho você seja, não importa quão doente você está, não importa se você é solteiro, se você é casado, se você é filho, se você é pai, não importa se você é rico, se você é pobre, se é homem, se é mulher, se é pastor, se é missionário, se é diácono, se é professor, se é conselheiro, se é discipulador, não importa se você sabe muito ou sabe pouco, não importa se você é doutor ou se é analfabeto, o chamado do Senhor Jesus para a sua vida não muda. Você deve negar a si mesmo diariamente, deve tomar a cruz e deve seguir Jesus. Se você apertar o freio, der uma ré e pensar consigo mesmo, não preciso mais, olho para trás e vejo 50 anos de convertido, olha, eu me batizei naquele dia, todos viram, levantei as 2 mãos, mas agora não dá mais. O que foi que aconteceu? Não aguento mais não, estou cansado, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou me entregar a isso, eu vou me entregar aquilo outro, agora eu não quero saber o que Jesus pensa, agora eu quero fazer o que eu quero. Isso vai exatamente contra o chamado que Jesus nos fez de negar a si mesmo. Você parou de crescer, parou de perseverar, isso pode indicar simplesmente inexistência da sua fé. Isso acontecia, irmão, na época dos apóstolos.
Nós temos visto em nossa igreja alguns irmãos, é como nós os chamamos, ignorando a opinião de Jesus. Muito embora professem Cristo aqui, que Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados, eles não têm a cruz sobre os seus ombros. Eles ignoram a responsabilidade de negar a si mesmo diariamente. Não em momentos de crise, não quando a perseguição chegar, mas diariamente. Diariamente eu clamo pela ajuda do alto para negar a mim mesmo. Você não deve fazer o que você quer fazer. Você não é definido pelos seus desejos. Você foi liberto do poderio de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Essa perspectiva. Mas esse evento já aconteceu em outros momentos da história. 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, ele diz: filhinhos, é a última hora e vocês ouviram que o anticristo vem. Também agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Isso aqui me dá arrepios. Você está dizendo o quê? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João não está falando de alguém que muda de uma igreja para outra. João não está falando de alguém que muda simplesmente. João não está falando de alguém que claramente sabe que a vontade de Deus é essa. E ele, de maneira resoluta, resiliente, decide não fazer a vontade de Deus e se perpetuar dessa maneira, custe o que custar. Alguém que consegue ser contra a vontade de Deus, de maneira tão clara, aberta e permanente, simplesmente sai. Ele não permanece. E esse é o teste que João coloca, é o teste da permanência. O desafio então que nós encontramos aqui é perseverar no caminho e continuar crescendo. Porque desse lado da eternidade, meus queridos, não importa a sua idade, você ainda terá coisas para negar. E a cruz ainda precisará ser o seu instrumento de morte. O que acontece com os que param de perseverar? Eles não pertencem aqui. Paulo chega a dizer, eu digo isso até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, 17 a 21. Ele diz, o Deus deles é o ventre. Eles são inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e eles só pensam nas coisas terrenas. Esse é o desafio de Deus para os seus discípulos, para mim e para você. Persevere. A fé não é criada por Deus, ou por nós, é criada por Deus, essa fé que salva, mas ela é nutrida por nós. Como? A fé vem pelo ouvir. O ouvir dá. Deus nos dá essa fé e essa fé se alimenta de ouvir a verdade. Quando nós ouvimos a verdade, esta fé se retroalimenta. Assim como a fé vem pelo ouvir, como ouvir a verdade de Cristo causa e traz vida à fé, assim a ausência da palavra de Cristo na nossa vida fará com que a fé perca a sua vitalidade. Por que tanta gente simplesmente desaparece por falta do convívio? É isso que fortalece a nossa fé. A fé, ela é nutrida pela palavra de Cristo. Eu queria desafiar vocês para a partir de hoje, toda semana orarem por alguém da nossa igreja aqui, para lembrarem dessas verdades. Alguém que você encontra na praça, não precisa nem conhecer de perto, e se prontifica diante de Deus a orar naquela semana por aquele irmão ou aquela irmã. Para quê? Para que ele persevere. Para que ele não se perca. Para que ele lembre de Cristo. Para que ele lembre dessas verdades. Ele não está sozinho. Que ele lembre que o grande Deus, nosso Salvador, está lá, está com ele. Ele irá ser preservado. E ele, ancorado nessas verdades, lute para perseverar em negar a si mesmo diariamente, tomar a cruz de Jesus e seguir
seguir até o final, seguir até que se acabe, seguir até que as dificuldades e as lutas cheguem ao fim, seguir até que a gente troque a cruz pela coroa. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Eu quero desafiar vocês a criarem esse hábito de interceder, fora as outras pessoas, uma semana por esse irmão ou irmã. Embora sofremos, irmãos, nós não devemos ficar alarmados quando algumas pessoas de entre nós decidem largar a Cristo, mesmo nunca afirmando isso com a boca, mas fazer o que sentem vontade e ignorar o que Jesus fala para elas fazerem, ignorando o chamado de negar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir Jesus. Acontecia no passado, na época dos apóstolos, enquanto eles ainda estavam vivos, e vai continuar acontecendo entre o hoje e o fim. Mas a perseverança da fé e a preservação da vida ainda são coisas reais, amém? Muitos ainda perseveram, mesmo quando os seus desejos são fortes e a sua carne é fraca. Eles perseveram mesmo quando o mundo se agiganta e a nossa força desvanece. Na verdade, ainda hoje pela manhã, a Missão Mais, uma parceira da Voz dos Mártires, que olha aqueles que têm sido perseguidos por sua fé, publicou uma nota, e eu queria terminar com essa nota. Os diáconos podem se preparar para vir para frente depois da nota. No dia 2 de julho de 2025, semana passada, a Colômbia acordou abalada com a confirmação da morte de 8 líderes cristãos que estavam desaparecidos há mais de 40 dias. Seus corpos foram encontrados em uma vala rasa comum na zona rural de Guaviare, território controlado por dissidentes das Farc. Os cristãos haviam sido convocados em abril por esses grupos armados, sob o pretexto de participarem de uma missão humanitária. Desde então não se teve mais notícia deles. Entre os assassinados estavam pastores, líderes da igreja e mulheres de fé que pregavam o evangelho de Jesus em regiões atingidas pela violência e pelo medo. E a nota termina. Eles agora se juntam à nuvem de testemunhas da fé. Homens e mulheres que, mesmo sob risco, não deixaram de anunciar as boas novas. Suas vidas não foram perdidas em vão. Senhor, peço que nos ajude a sermos nutridos por essa verdade. Sermos consolados pela promessa de preservação da nossa alma. Nós não somos mais fortes que o diabo. E em nós encontramos tanta fraqueza. Mas sobre nós repousa o poder de Cristo. E Ele nos valerá. Quando nos faltarem as forças, os nossos pés resvalarem, Cristo nos valerá. Obrigado por não nos dar algo que nós podemos, pelo nosso esforço e pecado, perdermos. Nos ajuda a nos ancorarmos nisso e perseverarmos. E animarmos aos outros para perseverarem também. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para ganharmos a verdadeira vida, aquela que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Eu peço que ajude os meus irmãos, principalmente aqueles que estão embrutecidos
pelo engano do pecado. E aqueles que o Senhor sabe que têm flertado com a tolice do mundo. Aqueles que têm sido desencorajados e se encontram frios espiritualmente, prestes a cair. Vem, Senhor. Olha as suas vidas, abre as suas bocas para que eles clamem por ajuda. Empurra-lhes a tua palavra e anima as suas almas na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos guerra contra nós mesmos e guerra pelos outros, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós possamos batalhar como quem luta pelos próprios membros do corpo, para chegarmos todos juntos naquele dia, assim gozarmos da verdadeira vida, a vida que está escondida para nós ainda em Cristo, a vida que o Senhor prometeu. Eu peço que nos ajude. Precisamos de Ti. O Planalto precisa do Senhor. Em nome de Cristo, amém.